Convido agora o nosso querido Júlio Damasceno para dar continuidade neste luminoso dia de palestras edificantes para todos nós. Bem, meus irmãos, boa tarde. Olha, foi uma bênção, a palestra do nosso irmão Arnaud, porque nos avivou, todo esse sentimento, essa admiração por Francisco, toda essa vibração maravilhosa. Então vamos permanecer nela, durante aqui a nossa conversa. Nós queremos parabenizar, os organizadores aqui do Congresso de Caldas Novas, 14º Congresso Pedro Baldi, e agradecer pela oportunidade de falar sobre esse tema que nos é tão caro, Allan Kardec e Pedro Baldi, que sempre nós desejamos em algum momento trazer essa palestra, conversar um pouco sobre isso e, enfim, a propósito de um convite que nos foi feito, surgiu essa oportunidade. Então vamos lá. A revelação de Deus é sucessiva e progressiva. Nenhuma obra talvez possa exemplificar com mais clareza, de forma mais evidente, a constatação dessa realidade do que a obra de Pedro Baldi. Aqueles que se deparam pela primeira vez com a obra Grande Síntese, com as grandes mensagens, com a mensagem do Natal, com a mensagem do perdão, encontram nelas uma vibração de tal ordem, uma poesia, uma sabedoria de tal dimensão que é impossível, como disse o nosso Ernesto Bozano, na avaliação da mensagem do perdão, não ter uma sensação de assombro diante da força, da integridade, da dimensão que essa revelação que nos foi trazida por sua voz, através do Pedro Baldi, representa. E olhando para trás, nós vemos sempre que cada revelação tem realmente o papel de explicar e desenvolver aquela que a precedeu. E cada uma é explicada e desenvolvida por aquela que lhe segue. É um processo contínuo que só agora nós conseguimos, com a maturidade dos tempos, com a madureza dos tempos, nos dar conta do encaminhamento desse processo. Mas o nosso aprendizado para participar dele é muito novo ainda. Durante séculos e séculos, nós fomos quase que condicionados à ideia de que as revelações eram para sempre e que o nosso papel frente a elas seria apenas o de defensores e protetores daquela verdade que nós havíamos recebido, como se a verdade fosse uma chama pequenina e frágil, necessitada de toda a proteção, quando era um fogo forte e impressionante, capaz de abrasar a todos e não depende da nossa proteção. Ela, pelo contrário, ela nos aquece, nos fortifica. A verdade não depende da humanidade. A humanidade é que depende da verdade para se aquecer e para se alimentar. Então hoje, olhando para trás, fica mais claro esse ciclo de renovação contínua. Moisés nos trouxe a primeira revelação apropriada e adequada aos tempos de uma época 2000 anos antes de Cristo, numa época ainda bárbara, numa época ainda de espíritos absolutamente rebeldes que precisavam da força, da impetuosidade para poder fazer prevalecer a força da lei de Deus na sua pureza. Depois, 2000 anos mais tarde, esteve entre nós o Cristo e todos vamos se lembrar
de quantas vezes ele se serviu de expressões como ouvi o que vos foi dito, né? Eu, porém, vos digo. Ou seja, exatamente resgatando a revelação mosaica, aproveitando os seus elementos para acrescentar, completar, explicar e limpá-la dos acréscimos humanos e preservar nela aquilo que havia de essencial, ao ponto de dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Ou seja, sintetizando, concentrando o entendimento da lei naquilo que era crítico, que era fundamental, e tirando de lado todas as intervenções humanas. Mais recentemente, quando no advento da revelação espírita, a partir do século XIX, outra vez os espíritos, as virtudes dos céus, vêm a cumprir a promessa do Consolador e nos dizem: nós viemos apenas explicar e desenvolver aquilo que o Cristo vos trouxe, dando cumprimento à sua promessa. Então, encontramos lá na introdução, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma legal. Então, é muito importante que a gente se conscientize dessa técnica, desse processo. Cada revelação explica e desenvolve aquela que lhe foi anterior. E as revelações que se sucedem, né, explicarão e desenvolverão aquela que nós temos hoje. A semana, mas ele mostrou muito bem isso na parte da manhã. Muito bem. Há, porém, duas diferenças fundamentais em relação a essa terceira grande revelação, que seria a revelação espírita, e as anteriores. Explica-nos o próprio Allan Kardec. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, como concurso de uma multidão inumerável de intermediários. E acrescenta: disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, não se dirá a doutrina de Allan Kardec. E isso é bom. Olha só, gente. Ouve-se hoje em dia tanto falar, não, um kardecismo, né? O pobre do Kardec deve estar dando voltas no tubo, né? Porque ele pedia exatamente para que não se dissesse isso. Por quê? Porque esse movimento não é pessoal, ele não foi feito para ficar fixado sobre apenas uma pessoa, mas sim para ser universal. Olha o universalismo aí, o Espírito de Deus sopra onde quer, e nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Deus tem se servido ao longo do tempo de N missionários, de N ramos na videira, como o nosso irmão Arnaud destacou tão bem, ao longo do tempo. E cada ramo floresce da sua forma, do seu jeito, e nós precisamos aprender a reconhecê-los e a apreciá-los conforme a sua beleza pessoal. Imaginem o absurdo num jardim, observando um roseral, criticar-se uma rosa pelo fato de ser diferente daquela outra.
não são todas igualmente bonitas? E, no entanto, não são distintas? O desenho de cada uma não é diferente da outra? Imagine um absurdo, né? Que o jardineiro ficasse a prestigiar mais esta rosa ou aquela outra, porque os detalhes das suas pétalas fossem um pouco diferentes dessa ou daquela outra. Muito mais admiráveis são as rosas do que, individualmente falando, no seu conjunto. O roseral sempre será muito mais bonito do que uma rosa isoladamente. Então, a revelação espírita é universalista por natureza. E esse talvez um dos maiores riscos que o nosso movimento corre, que é o de cair no erro de tornar-se seita. Como acho que a nossa irmã também citou isso, é como se fosse o grupo dos universalistas, né? Olha, eu sou universalista, você não é. Acabou com o universalismo, né? Nós somos espíritas, vocês não são. Mas se o espiritismo é o cristianismo do Cristo redivivo, que cristianismo é esse? Por acaso Cristo disse: para me seguir é necessário deixar o judaísmo? Vocês já imaginaram essa frase no Evangelho? Já viram essa frase no Evangelho? Que era necessário abandonar as tradições para tornar-se cristão? Nunca. O que ele recomendou? É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, é necessário deixar de ser aquilo que é para sentir amor? Não, pelo contrário. O cristão, tornando-se a criatura, né, tornando-se cristão, ele será melhor em tudo. Ele será mais amoroso em família, ele será mais operoso no trabalho, ele será mais amigo dos amigos, ele será mais contrito no ato religioso da sua crença de origem, mais respeitoso, mais obediente, mais temeroso a Deus, mais fraterno, mais benevolente, melhor em tudo. É o mesmo, mas sublimado, transformado. Mas como é claro que a rosa, quando se está se desenvolvendo, ela só tem um caule, não tem um botão. Mas pelo fato de nascer no botão do seu caule e depois de abrir-se na forma da beleza, ela renega o próprio caule? Não, assim somos nós. Quando não temos ainda o amor nos nossos corações, nós somos apenas o caule. Mas quando o amor se desperta nos nossos corações, nosso coração floresce e mostra a melhor parte de nós mesmos. Mas não precisamos renegar a nossa história, a nossa estrutura, a nossa base, pelo fato de ter alcançado a melhor parte daquilo que somos. Para ser cristão, basta amar a Deus e amar ao próximo. Para ser o cristianismo é uma atitude perante a vida, é um estado de espírito perante o próximo, e não mais um partido dentro das divisões humanas. Você pode ser muçulmano e tornar-se cristão. Mas como assim, Júlio? Sim, porque houve algum momento que seu coração floresceu e você, dentro das suas tradições, começou a olhar os outros com um olhar mais generoso, mais amoroso, mais fraterno, e tudo em sua vida se transformou. Você continua sendo muçulmano, mas agora cada vez melhor, cada vez mais irmão de todos aqueles que fazem parte de sua vida. Isso pode acontecer também com o judeu, isso pode acontecer também com o católico, isso pode acontecer também com o protestante, até com o ateu. Porque há ateus que fazem coragem de vergonha em diversos religiosos, porque são muito mais fraternos, muito mais caridosos, muito mais benevolentes. E outros que vestem
as roupas da religião e muitas vezes, inclusive na seara espírita, que não é exceção, né? E muitas vezes fariam corar o pobre do ateu pela sua intransigência, pela sua rispidez, etc. Então, a revelação espírita, se for de acordo com o seu sabor original, ela é universalista. Se nós a transformarmos num kardecismo, com K minúsculo, ela perderá esse sabor. E aí será apenas mais uma corrente a disputar espaço com as demais. A outra diferença é que a revelação atual será contínua. Diz Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Não vai mais haver uma divisão do tipo primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Agora é para valer, né? Agora é para ficar, é em definitivo. É a nova civilização que vem aí. A humanidade alcançou a sua maturidade, o seu momento de transformação. Só que aí tem uma complicação, né? Se essa doutrina será contínua e evolutiva, significa que nós precisaremos evoluir junto com ela. Uma das questões mais relevantes do Livro dos Espíritos é a questão de número 222, o resumo teórico sobre a pluralidade da existência. O que aparentemente é apenas um tratado sobre a reencarnação tem um valor incomensurável do ponto de vista de princípio, de atitude, de exemplo doutrinário. Porque nele, Kardec reconhece que a princípio discordava da teoria da reencarnação, não acreditava na reencarnação. E foi através da evidência dos fatos, da argumentação dos espíritos, da razão, da aplicação do bom senso, que ele se convenceu, constatou a realidade da reencarnação, mudou de opinião, reconheceu inclusive essa mudança por escrito, está lá registrado na questão 222 dos Espíritos, e fez da reencarnação um dos pilares da nossa doutrina. Mas é muito difícil para nós todos essa mudança de opinião, né? Essa nobreza, essa dignidade imensa de reconhecer, não, olha, eu não acreditava, eu pensava diferente e me deixei convencer, me verifiquei, constatei e agora está aqui, ó, é assim, né? Então é preciso que, para que essa doutrina evolua, nós precisaremos estar sempre abertos a crescer com ela, né? Então vamos ver aqui, ó, o que diz o nosso codificador, né? Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E foi exatamente isso que ele fez. Não foi da boca para fora. Ele deixou na história da nossa doutrina, na história do nosso movimento, um exemplo exatamente dessa atitude nobre, do espírito aberto ao novo e à reflexão. Ou seja, para que a doutrina evolua, para que o cristianismo do Cristo se manifeste na Terra cada vez com maior luz, com maior fulgor, nós precisaremos estar abertos para acompanhar essa progressividade. Vamos ver essa frase, depois eu vou dizer o autor, né? Que não aceitasse novidades científicas ou religiosas, sem o mais detido exame e criteriosa experiência, nada mais digno de aplauso. Ou seja, a novidade não pode ser jamais aceita apenas pelo fato de ser nova. O caráter de novidade não é suficiente
suficiente para aceitação. Ela precisa dar testemunhos da sua validade, da sua seriedade, da sua relevância para poder ser aceita. Por outro lado, mas que, para evitar enganos, tranque as portas de sua alma a tudo que não procede das ideias que possui, é o que ninguém pode louvar. Ou seja, nem aceitar precipitadamente a novidade apenas pelo fato de ser nova, nem, por outro lado, no extremo oposto, rejeitar a novidade apenas pelo fato de ser diferente da nossa compreensão atual. É preciso aí também, como em tudo, o equilíbrio de saber examinar, e cada um a seu tempo, porque a compreensão que cada um alcança não é necessariamente a velocidade e o ritmo com que o outro entende. Então é possível que cada um entenda aquela verdade nova em tempo diferente, e nós vamos precisar também aprender a respeitar isso e a respeitar o tempo de cada um, porque, outra vez, no roseral, cada rosa floresce a seu tempo, e no entanto todas são igualmente bonitas, cada uma no seu tempo. A frase de Bezerra de Menezes. Muito bem, como então essas três grandes revelações, esses três grandes ciclos revelatórios se relacionam? Diz outra vez Kardec lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: o Espiritismo vem cumprir nos tempos pedidos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo. E daí essa ideia do cristianismo redivivo. Temos que guardar sempre nos nossos corações esse princípio, esse norte. Nós participamos todos desse movimento, a volta do cristianismo do Cristo, na sua simplicidade original, daquela que basta uma atitude nova, nossa e daqueles que convivem conosco, para que o mundo se transforme. Você observa três pais beijando seus filhos, abraçando seus filhos. Não importa o credo do qual eles façam parte. O ato em si é tão bonito, é tão generoso, tão amoroso, que a crença é irrelevante, porque estão os três sendo igualmente amorosos para com seu filho. A mesma coisa poderia acontecer do filho em relação aos pais. Três adultos cuidando carinhosamente dos seus pais. Não importa a sua religião, importa que é visível, é constatável o carinho, a atenção, a devoção que eles têm aos seus pais, independente da crença que adotam. A partir dessa constatação, provavelmente os três serão amigos e se darão muito bem, porque se identificam no seu sentimento, no seu respeito, na sua atitude para com o outro. A conversa da religião torna-se relevante, porque o sentimento que os anima é igual. Os três são cristãos, independente da religião que professam, porque os três amam o próximo, se dedicam ao próximo, com o amor que Jesus nos recomendou. Então, o primeiro vínculo da revelação espírita como o cristianismo do Cristo e não como aquele kardecismo menor, está aí evidente. Em relação à revelação mosaica, ora, coube ao próprio Pedro, o apóstolo, chamar a atenção para a relação dos profetas do Antigo Testamento com o próprio Cristo, de serem duas passagens diferentes. Primeiro, homens, aqui na primeira epístola, no versículo 21, na segunda epístola, de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Homens que falaram da parte de Deus e que foram movidos por algum Espírito Santo, foram inspirados.
E embaixo, na primeira epístola, o Espírito de Cristo que estava neles testificou. Ou seja, o próprio Pedro, o nosso Pedro, já sentia nas vozes dos profetas do Antigo Testamento o eco da voz de Cristo. Já percebia nas suas entrelinhas aquela mesma luz que animava o seu coração. Mais recentemente, tivemos uma lição sublime, do nosso saudoso Carlos Torres Pastorino, talvez um dos maiores estudiosos do Evangelho que esse país, certamente um dos maiores estudiosos do Evangelho que esse país já teve. E ele nos ensinava o seguinte, com o seu conhecimento dos idiomas e dos textos originais, que na Gênese mosaica, Yeh é Jeová, um dos Elohim, os espíritos que ajudaram na formação planetária, que são citados inclusive no primeiro capítulo do A Caminho da Luz, do Emmanuel. Ele cita esses espíritos que participaram da formação, da elaboração do planeta. E Jeová, o Deus de Israel, era um desses integrantes, desses Elohim. Ora, o professor Pastorino nos ensina o seguinte: se você desdobra a palavra Yeh lá no hebraico e acrescenta uma terceira sílaba, tem-se o nome de Jesus, cujo significado seria exatamente eu sou Jeová. Está lá na Sabedoria do Evangelho, no tomo 1º, página 4. Eu trouxe porque o professor Pastorino é realmente uma figura, ainda mais nessa área, acima de qualquer dúvida. Então, só ele mesmo para chamar a atenção para isso. A palavra Jeová, em hebraico, desdobrada, aberta em sílabas, com uma terceira integrante, exatamente, eu sou Jeová. E o próprio Cristo disse isso na sua passagem. Havia a profecia da vinda dele, já no Antigo Testamento, em Isaías: em ti nascerá Jeová, e ele mesmo testificou: antes que Abraão fosse feito, eu sou. Exatamente fazendo referência à passagem lá do recebimento dos 10 mandamentos, quando fala eu sou aquele que sou, quando Jeová se apresenta a Moisés. Então, nós temos Cristo como a figura central das 3 revelações. E é importante a gente perceber isso, ou seja, a videira e os ramos. A videira é única, e quaisquer que sejam todos os missionários da primeira revelação, os profetas, depois os apóstolos, os discípulos dos apóstolos e todos os seus seguidores, mais recentemente a terceira revelação e todos os seus intermediários, os seus missionários, todos são ramos da mesma videira. Cristo é o personagem central da história. Cristo é o inspirador do Antigo Testamento. Cristo é o inspirador e o mentor da revelação cristã e de todos os evangelhos e das cartas de Paulo, do Apocalipse, de todas as cartas dos 27 livros lá do Novo Testamento. Cristo é o inspirador, o Espírito da verdade, o animador de todo esse processo que começou a partir de Allan Kardec no século XIX e que nós estamos apenas nos primeiros anos do novo ciclo dessa revelação. Ora, se assim é, nós precisamos aprender a identificar nas entrelinhas a correlação que existe entre essas revelações. E se nós tivermos realmente olhos de ver e soubermos apreciar em cada uma como uma mesma se desdobra sucessivamente de geração a geração, nós vamos ter uma admiração ainda maior por perceber que a verdade é eterna e se amplia e se desdobra aos nossos olhos na medida que a nossa visão se dilata. Vamos ver um exemplo? Observem aqui comigo. Olha só, essa é uma frase lá da Gênese mosaica. E formou o Senhor Deus o homem do pó da
de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ou seja, a ideia está aqui, ó, do pó nasceu o homem. Todos nós sabemos que é um símbolo, né? A dificuldade da época, imagina, até hoje é difícil da gente entender, né? A origem do espírito, a origem do homem, etc. E tal. Imagina naquela época muito mais difícil, né, Giovanni? Era a representação. Mas, está aqui, ó, o homem veio do pó. Antigo Testamento, primeira revelação. Vamos ver a sequência? Olha aqui, ó. Agora é João Batista falando na sua pregação. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Opa! Ó, pó, homem, pedras, filhos de Abraão, que representam a humanidade. Percebendo como é que é a mesma ideia? Vamos ver agora a sequência? Olha, agora é de levar um susto aí. Livro dos Espíritos, questão 540. Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo, na fiel tradução de Guilherme Ribeiro. Vou repetir. Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo. Olha aí, gente. Perceberam como é que é a mesma ideia, né? Como é que o átomo se transforma em arcanjo? Como é que as pedras se transformam em filhos de Abraão? Como é que pode o pó transformar-se em homem? Mas a mesma ideia está presente ali nas 3 revelações. Isso é só um exemplo. Nós vamos dar outro, né? Pelo menos na sequência, devido aqui ao tempo. Mas é apenas um exemplo de como, num estudo mais apurado, é possível constatar a correlação e o fio, né, de correlação das 3 revelações. Muito bem. Nessas 3 passagens, as 3 revelações estão igualmente falando para a gente de um único tema, que nos é bastante conhecido, que é o da evolução. Vamos ver graficamente? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um ciclo em que da matéria seja representada pelo pó, seja representada pela pedra, seja representada pelo átomo. Esquece aqui o urânio, depois eu mostro. Nessas 3 passagens, por algum processo, faz-se evolução até atingir a condição humana, até atingir a condição de filhos de Abraão, até a condição de arcanjo. Esquece aqui o gênero, depois a gente mostra. Vazou. Passou. Muito bem. Vamos ver a evolução no Livro dos Espíritos. Questão 540, já vimos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Gente, o Darwin tinha publicado, só iria publicar a origem das espécies em 1859, 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, é claro, naquele momento não era possível o nosso acanhado espírito entender o processo evolutivo no seu conjunto, né? Mas foi de uma coragem tremenda dos espíritos mentores de Kardec fazer com que constasse no Livro dos Espíritos essa afirmação categórica do átomo ao arcanjo, que começou um dia por ser átomo. E, repetiram, tudo em a natureza se encadeia, questão 573. Tudo em a natureza se encadeia por elas que ainda não podeis aprender, questão 604. Já não, aqui parece que já estava até irritado, porque o Kardec repetia, né? A mesma pergunta 300 vezes, né? Aí, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade?
né? Já não repetimos isso diversas vezes, mas é porque o nosso acanhado espírito não era ainda capaz de apreendê-lo nesse conjunto, né? Porque seria necessário que toda a ideia da evolução maturasse, se estabelecesse, né, dentro da civilização humana, para que nós pudéssemos entender esse encadeamento da forma completa. Muito bem. Olha, qual é o tema da grande síntese de Pietro Baudio, se não o processo evolutivo? É o mais completo e perfeito tratado de toda a cultura humana, já publicado em todos os tempos do conhecimento universal, descrevendo, passo a passo, etapa a etapa, num requinte de minúcias, o processo evolutivo. Não há nenhuma obra até hoje publicada que possa chegar perto da perfeição, da descrição, da profundidade com que a grande síntese descreve a grande síntese. E ela descreve exatamente como, do urânio ao gênio, há uma linha contínua. Olha aqui, gente, como é que se insere no conjunto harmonioso a mesma ideia. São 350 páginas para explicar porque lá em Moisés era apenas uma pequenina semente, uma ideia, que foi se desenvolvendo ao longo das eras até poder receber uma explicação completa por um missionário da Hungria. Agora fica mais claro para nós todos, né? Entender, a inspiração é sempre o Cristo, a luz é sempre a mesma, a nossa capacidade visual é que foi se dilatando, e agora nós podemos receber mais luz e perceber com maior clareza aquela ideia que sempre esteve presente, só que o nosso acanhado espírito não tinha condições de entender. É isso que se quer dizer quando se diz que a revelação é sucessiva e progressiva. E um estudo mais apurado é capaz de demonstrar e perceber. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Aqui olha, o comentário de Emmanuel sobre a grande síntese. Há muitos comentários maravilhosos sobre a grande síntese, mas eu fiz questão de trazer esse porque eu acho que nos fala mais diretamente ao coração. A grande síntese é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo, todos os institutos da evolução terrestre. Curvemo-nos diante da misericórdia do Mestre e agradeçamos de coração genuflexo a sua bondade. Acerquemo-nos deste altar da esperança e da sabedoria, onde a ciência e a fé se irmanam para Deus. A página é belíssima, né? Um texto eterno, né, para a tradição do conhecimento humano, esse comentário também quase em forma de poesia sobre uma das maiores obras que o espírito humano já produziu. Vamos ver um segundo exemplo. Vai ver que, né, foi apenas uma coincidência achar essa correlação. Será que a gente conseguiria também fazer o mesmo em outra circunstância? Vamos ver? Então, e criou Deus o homem à sua imagem. Está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Durante muito tempo, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, né? Ao ponto de pintar o velhinho lá de barbas brancas na Capela Sistina. Mas o que foi dito é que Deus criou o homem à sua imagem. Ora, quem viu a Deus? Jesus, diz ele. Só o Filho do Homem viu a Deus. Quem melhor do que o Cristo para nos descrevê-lo, para nos apresentá-lo, para nos explicá-lo? Senão ele, o Cristo. E disse ele: Deus é Espírito.
na melhor síntese, na melhor tradução que o linguajar humano, na melhor representação, né, que o linguajar humano é capaz de traduzir. Quem poderá dizer qual a definição melhor que já se teve na terra de Deus? Só a que o Cristo pôde nos trazer. E disse ele: Deus é Espírito. E diz João, o seu discípulo amado: no princípio era o Verbo. Verbo, que é a palavra latina, é a tradução da palavra logos, palavra grega que significa consciência. Então nós poderíamos fazer uma relação: Deus é Espírito, Deus é pensamento, Deus é consciência, Deus é o super logos, a super consciência. No princípio era o Verbo. O Verbo que era a sua imagem e semelhança. Diz o Livro dos Espíritos, no resumo, eu fiz questão essa citação, ela está também nas questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos, mas eu fiz questão de tirar a citação lá do resumo que Kardec faz da doutrina, da introdução do Livro dos Espíritos, porque aí ele destaca os pontos principais da doutrina, né? E aí esse é um dos pontos que ele, Kardec, considerou como principais. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, Deus, que é Espírito, teve a sua criação primeira totalmente espiritual. Quando nós queremos, qual a nossa origem? Nós sabemos, a revelação espírita nos ensina a criação primeira, que pré-existe e sobrevive a tudo, foi totalmente espiritual, porque Deus é Espírito. E o efeito é tão mais semelhante à sua causa, quanto mais próximo dela se encontra. Vocês querem ver exemplos? Vamos lá. Aí ele fala sobre a criação, né? O efeito, vamos repetir a frase, ó. O efeito é tão mais semelhante à sua causa, quanto mais próximo dela se encontra. Ok? Vamos lá. O calor é tão mais intenso quanto mais próximo da chama. Confere? A água é tão mais pura quanto mais próxima da fonte. Confere? A luz é mais forte próxima da lâmpada. Vou repetir: o efeito é tão mais semelhante à sua causa quanto mais próximo dela se encontra. Ora, faz sentido que no ato primeiro da criação a criatura fosse a imagem e semelhança do Criador. É isso? Perceberam? Não poderia a criação primeira ser a antítese do Criador. Ela tem que ser a sua imagem e semelhança, porque essa é a lei, e nós verificamos nas coisas menores do mundo os mesmos princípios que regem as coisas maiores da criação. Aí o monismo, né? Então, nós sabendo agora, podemos montar aqui o nosso gráfico. De um lado nós já vimos, ó, o pó, a pedra, o átomo, o urânio se transformaram no mundo espiritual, se espiritualizam a partir da evolução. Aí surge o gênio, o arcanjo, o homem e os filhos de Abraão. E a obra, a grande síntese, foi a obra de Ubaldi, que descreveu esse processo da evolução. Agora, nós sabemos que a criação original foi toda espiritual, porque o efeito é sempre tão mais semelhante à sua causa, quanto mais próximo dela se encontra. E sabemos que, conforme a questão 86 do Livro dos Espíritos, olhem só que frase: o mundo material poderia nunca ter existido. Questão 86 do Livro dos Espíritos. O mundo material poderia nunca ter existido, ou mesmo deixar de existir, sem com isso comprometer a existência do mundo original, primitivo e espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo.
Ora, se sabemos que a criação original foi toda espiritual, e sabemos que o mundo da matéria poderia nunca ter existido, por que existe? A dúvida que se apresenta naturalmente, né? Um ponto que eu quero chamar a atenção aqui dos nossos irmãos é o seguinte, e esse assim, são pequenos ajustes. Nós estamos no século XXI, né? Nós temos o sabor, né, de poder dizer, olhar para trás e dizer, puxa vida, nós agora começamos a compreender coisas que no passado não nos era possível compreender. Nós sempre misturamos o momento do início da evolução com o momento da criação original. Observe se não é um vício mental, não. Fala assim, como é que você foi criado? Simples e ignorante. Questão 115. Né? É uma coisa que a gente repete quase que automaticamente. Você quer verificar se é um espírito bem informado, você pergunta, como é que Deus nos criou? Simples e ignorante. Está aí uma pessoa estudiosa. Né? Não, mas é sério. É isso que a gente aprende, é isso que a gente repete aos quatro ventos da forma melhor que for possível. Vou pegar um momento. Mas observe o seguinte, quando você diz simples e ignorante, você está falando da condição humana, confere? Diz que confere, gente, enquanto eu pego a garrafa aqui. Muito bem. Se confere, nós não acabamos de ver que a criação primeira, a evolução começa lá do átomo? Não vimos isso? Então a evolução não começa no simples ignorante, não é isso? Olha, está tudo lá no livro dos Espíritos, mas a gente estava misturando dois tempos diferentes, percebe? O início da evolução não é o mesmo momento da criação original. Agora está bem melhor, né? Porque, olha só, presta atenção. A evolução começa do átomo, começa do pó, começa da matéria. E a criação é toda espiritual, porque Deus é espírito. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, eu não posso misturar o V0, o momento inicial da evolução, com o da criação. São dois momentos distintos. E a gente quase que junta isso por automatismo, vai no automático, né? Simples ignorante. Não, mas calma. Entre o simples ignorante aparece aqui no meio da evolução. Você passa pelos reinos mineral, vai ver o tempo que levou para isso. Depois você passa pelo reino vegetal, vai ver o tempo que levou. Depois você chega à condição animal, né? Aí vai para os mundos ad hoc, para os mundos de transição, para depois você recuperar lá o seu livre-arbítrio, para o perispírito, para atingir a condição humana. Não é isso? Olha que longo caminho. Lá em casa nós temos uma cachorrinha, a Lada. É a criatura mais ciumenta que eu já vi na face da terra. É assim um absurdo de ciúme a pobre da cachorrinha. Eu fico olhando para ela e digo, olha, quando isso crescer vai dar um trabalho. Né? Quando atingir a condição nominal vai dar um trabalho. Né? Porque se na condição animal já tem esse comportamento, imagine, né, quando chegar à condição humana. Né? Vai ser daquelas assim de dar trabalho. Então, leva muito tempo. Quando você chega à simplicidade e ignorância, na questão 115, é quando você chegou à condição nominal. Mas olha aqui, minha gente, teve muita estrada antes de chegar aqui, ó. E depois de passar por essa etapa, vai também levar muito chão pela frente. Basta ver aqui a nossa condição. Então, está clara essa divisão do momento da criação original para o início da evolução? Levanta a mão aí para quem está claro, por favor. Aí, está claro, obrigado. Então, tá, vamos para frente. Então, olha, a obra da coleção baldiana que nos explicou o processo evolutivo foi a grande síntese.
A obra que nos explicou como da criação original surgiu o mundo material que poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir é a obra chamada Deus e Universo, produzida em 1951, exatamente no ano que o Balde veio pela primeira vez ao Brasil. A obra Deus e Universo está para o processo da criação do universo físico, material, assim como a obra, a grande síntese, está para a explicação do processo evolutivo. A grande síntese trata da evolução e a obra Deus e Universo trata da involução. E aí todo mundo, para! Involução? Mas como? Diz a questão 118 do Livro dos Espíritos que o Espírito não degenera, né? Sempre aprendemos que o Espírito não retrograda. Então a obra de Ubaldi contradiz a obra de Kardec, porque ela está falando em involução. Involução deve ser degeneração. Outra vez, calma, né? Lembra que Kardec começou a introdução do Livro dos Espíritos nos esclarecendo acerca das palavras? O cuidado que ele sempre teve com as palavras, ao ponto de definir logo no primeiro item da introdução a palavra espiritismo, depois no item 2 da introdução definindo a palavra alma, criando a palavra perispírito, e tantos neologismos que foram necessários desenvolver e esclarecer para poder criar os fundamentos da doutrina. Então, em qualquer estudo, uma palavra nova requer um entendimento novo. Vamos ver? Olha só, já vimos aí a questão da simplicidade e ignorância. Preste atenção aqui nessas duas questões, ó, 621 e 621A do Livro dos Espíritos. Diz lá a questão 621: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta dos Espíritos: na consciência. Questão 621A: se estão escritas na consciência, por que então é preciso lembrá-las ao homem? Porque, resposta, porque ele as esqueceu e as desprezou. Está claro? Agora vamos lá, a pergunta aí para acordar: o que surgiu primeiro, a consciência ou o eu? Levanta a mão quem acha que é a consciência. Preguiça, levanta a mão. Quem acha que foi o eu? Ninguém, né? Porque está claro aqui, ó, primeiro houve a consciência e o esquecimento e o desprezo à consciência original só pode surgir depois dela mesma. Olha, vou tentar voltar aqui no aparelhinho que o Giovanni empresta pra gente, hein? Se eu errar, vocês relevem. Aqui, ó. Vou voltar para o nosso gráfico. Veja se eu posso dizer então o seguinte: essa criação primeira, ela era marcada pela espiritualidade, porque Deus é espírito, e pela consciência. Perfeito? E por isso Kardec nos diz: Deus é inteligência suprema. Se Deus é inteligência, se Deus é o super-logos, né, o logos original, a consciência original, o seu produto original também tinha que ser consciente. Então essa criação primeira era toda espiritual e toda consciente. Há um outro atributo agora que nós podemos também extrair do Livro dos Espíritos, não precisa ir muito longe. A consciência veio antes do erro, assim como a espiritualidade veio antes da matéria. E assim como a matéria, o erro, poderia nunca ter existido, ou mesmo deixar de existir, sem por isso comprometer a espiritualidade e a consciência. Muito bem. O bom aproveitamento da obra de Ubaldi, para nós que já estudamos Kardec, requer algum esclarecimento sobre algumas palavras-chave e alguns conceitos-chave. Vamos ver. Primeiro, a unidade da substância. Gente, não é natural para o nosso pensamento comum que do átomo surja o arcanjo, concorda? O primeiro pensamento nosso, vou descer aqui para acordar o pessoal lá de trás. Vamos lá.
arcanjo começou por ser átomo, não é estranho. Não causa assim uma estranheza, né? Puxa, como é que é isso? Tem que ler a frase 2 vezes, né? Então, isso por quê? Porque desde o tempo lá de Descartes, nós fomos condicionados à ideia de que matéria é matéria, espírito é espírito. Ou seja, uma dicotomia, uma separação conceitual completa entre essas duas coisas. E um dos pilares da obra valdiana e da codificação kardeciana, a gente já vai verificar, é a ideia da unidade da substância. Vamos ver? Olha aqui. Vamos sempre voltar em Kardec. Vamos lá. Diz a questão 30 do Livro dos Espíritos: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Pergunta Kardec. Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Na questão 33, o Kardec vai na sequência, na 31, 32, quando chega na 33, tem um ápice dessa ideia. Diz ele: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Só que nesse passo, Kardec só estava falando das coisas materiais. Então poderia haver a dúvida: não, mas e as coisas do espírito? Mas quando você junta esse tudo está em tudo com a frase do átomo arcanjo, já começa a balançar, né? Você já começa a pensar numa unidade completa, de uma substância original, e não mais de duas coisas díspares. Mas vamos aqui, ó. Conforme a revelação espírita avança, nós vemos essa unidade substancial se apresentar também em outras obras. Vamos para André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos. Na essência, toda matéria é energia tornada visível. Diz mais, lá na Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2: matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. E finalmente a equação da substância de Balde, onde a substância primordial se apresenta na forma de matéria, de energia e de espírito. A criação inteira é formada de uma única substância, do fluido cósmico universal, da substância divina, porque Deus não podia nos fazer senão da sua substância mesma, assim como a mãe não consegue fazer o feto senão daquilo que come. Aí você vai dizer: panteísmo não. Panteísmo, se eu dissesse que toda a criação reunida fosse igual a Deus. O que eu estou dizendo é que toda a criação reunida é igual à substância divina, mas ainda controlada pelo pensamento de Deus. Então, olha, por mais estranho que seja esse quadro, nós precisamos aprender a ver matéria, energia e espírito como estados diferentes da substância divina, assim como gelo, água e vapor são estados diferentes da substância H2O. No princípio não era tão evidente que do gelo sugeria a água e o vapor. Foi só dado ao amadurecimento do homem que nós passamos a entender essa ideia. Mas esse é um ponto capital para a compreensão lá do átomo ao arcanjo. É possível o átomo se transformar em arcanjo, mas são longas as eternidades para que isso aconteça. É preciso passar por toda a cadeia estequiogenética. É necessário passar por toda a evolução da energia. É preciso despertar o psiquismo e dar origem àquilo que nós chamamos de vida. É preciso que essa vida passe pelas inumeráveis transições que vão nos levar à condição humana. É preciso ainda, tendo chegado a essa condição, passar por miríades de transformações para chegar à condição angélica.
Mas assim como entre o preto e o branco existem milhões de tonalidades de cinza, né? Assim entre o branco e o preto, milhões de tonalidades de cores, todas essas transições são necessárias para que da matéria bruta renasça o espírito que nela estava adormecido. Outra preocupação sobre essas palavras aqui, olha, que a gente faz uma confusão enorme, como se fosse um balaio de gatos. Primeiro, criação. O nosso inesquecível Huberto Roder, que foi citado aqui, né, pelo nosso irmão Arnaud muito bem, tinha sempre no início das suas obras esse esclarecimento sobre a diferença que deveria haver entre diferentes sentidos da palavra criação no idioma português. Criação, ele dizer, a substituição da tradicional palavra criar pelo neologismo moderno, criar, é aceitável em nível de cultura primária, porque favorece a alfabetização e dispensa o esforço mental. Mas não é aceitável em nível de cultura superior, porque deturpa o pensamento. Criar é a manifestação da essência em forma de existência, que é a criação original que nós falamos lá atrás. Criar é a transição de uma existência para outra existência. Quando surge uma estrela, é hábito nosso dizer, Deus criou nada, porque aí já havia uma substância que se manifestou, né? Apenas passou por uma transição, surgiu o hidrogênio, né? Através da liberação do primeiro elétron ao redor do núcleo, e surgiu a estrela. Mas aquela substância já existia em estado diferente daquele. Mas a criação original, né, não, é a transformação da essência em existência. Então deveria realmente haver duas palavras, criação e criação, no idioma português, para traduzir essas duas ideias diferentes. Nas obras de Kardec e Ubaldi, essas palavras só se vê a palavra criação, utilizadas muitas vezes com sentidos completamente distintos. E aí, se a pessoa não tem esse esclarecimento de perceber essa diferença, dá um furdunço danado. Porque o Ubaldi diz que foi criado consciente, e Kardec diz que foi criado simples e ignorante. Está vendo? Então as duas discordam. Poxa, nós estamos falando de criação e criação, são dois momentos completamente diferentes, conforme nós acabamos de ver. Se não há esse esclarecimento, essa complementariedade não fica clara. Outra, evolução. Evolução é movimento para fora, é o despertar das potencialidades anímicas adormecidas. Involução é movimento para dentro, é o adormecimento das potencialidades do espírito. Ninguém perde nada quando evolui, ninguém ganha nada quando evolui, mas apenas recupera-se a consciência daquilo que é, conforme o próprio Giovanni também citou muito hoje aqui de manhã. Transformação é mudança de forma. Mudança de forma que acompanha a nossa involução e evolução. E retrogradação significa voltar atrás à origem. Seria a metempsicose. E os espíritos, a própria obra de Ubaldi, dizem que não existe metempsicose. Dá um empurrãozinho aí, por favor, pessoal. Legal. Pode ir. Pode dar outra. Vamos ver aqui, ó. Olha o que o próprio Allan Kardec fala na Gênese. Na Gênese de Kardec. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Olha, Allan Kardec falando. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu,
seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se acha colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente, esse homem se encontra degradado, decaído, do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. Ele apenas está represado na sua capacidade de expressão. Está lá na Gênesis capítulo 11, item 48. Meus irmãos, o Espiritismo é o retorno ao cristianismo do Cristo. Alguém pode imaginar alguma obra mais cristocêntrica do que a obra baldiana? Depois de todas as citações aqui que o nosso amor trouxe, né? Cristo era a paixão de Pietro Baldi, era a natureza da vida de Pietro Baldi, a sua meta, o seu porquê, o seu alimento, a sua existência toda cristocêntrica. Em 1934, quando se dirige aos brasileiros e ao mundo apresentando o seu programa, conforme a gente está lá em Fragmentos, Pensamentos de Paixão, diz ele: o princípio e o conteúdo do movimento são estrita e exclusivamente evangélicos. Tudo aquilo que não pode permanecer no Evangelho do Cristo não pode igualmente permanecer neste movimento. Não é possível distorcer em nenhum sentido essas palavras. A obra de Ubaldi foi prevista por Leon Denis, ainda em 1911, quando da redação da grande síntese, da redação do grande enigma. Disse ele à época: o abuso dos métodos de análise tem estado ao ponto de nos perder. É mister preparar as grandes sínteses, as concepções do conjunto. O século XIX e o começo do século XX viram aparecer os precursores. Os gênios não tardarão a vir. Olha ali, ó. É mister preparar as grandes sínteses do porvir. Previsão de Leon Denis. E um detalhe aqui, uma curiosidade: como é que está de tempo? Já estourou tudo. Hã? Já estourou tudo. Então, bota ali, cara. Bota ali, mas olha, essa é uma curiosidade que vale para a gente fechar. Leon Denis desencarnou em abril de 1927. Pietro Baldi publica na revista Constança, uma revista argentina, o seu primeiro artigo sobre evolução espiritual em julho de 1927. Chico Xavier começa o seu desenvolvimento mediúnico em julho de 1927. No mesmo mês, passa o tempo. Em dezembro de 1931, Pietro Baldi recebe a sua primeira mensagem, a mensagem do Natal. Em janeiro de 1932, Chico Xavier assina um dos textos mais expressivos e emocionantes da literatura espírita, que é o prefácio do Parnaso de Além Túmulo. Ele tinha então 21 anos, exatamente um mês depois de Ubaldi ter recebido a sua primeira mensagem. É mister preparar as grandes sínteses, as concepções de conjunto. Os gênios não tardarão a vir, com sincronicidade absoluta. Querem mais? A vinda de Pietro Baldi ao Brasil foi prevista na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Novos inspirados da Húngria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Previsão de uma das obras mais importantes da literatura espírita, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Novos inspirados, foi recebido, se não me engano, em 1939, 38, e o Baldi veio para cá em 51. Em 66, o Baldi fez sua oferta simbólica da sua obra, dos seus 40 anos de trabalho, ao povo do Brasil e aos povos da América Latina. Eu nos pergunto: o que falta para que a comunidade espírita abrace de vez a obra baldiana?
e a tenha como parte desse movimento do cristianismo do Cristo, sem fazer essa divisão menor, né, do kardecismo, no K minúsculo. Não, a obra de Ubaldi não é espírita. Meu Deus, se a obra de Ubaldi é do Cristo, se ela não for espírita, o espiritismo está com problema. Né? Se ela é do Cristo e ela transpira isso nas suas 10.000 páginas, nos seus 40 anos de trabalho, ela faz parte desse cristianismo do Cristo, desse cristianismo que voltou. E a obra de Kardec, assim como a obra de Ubaldi, são apenas ramos diferentes da mesma videira, da videira do Cristo, que se expressa cada vez com mais clareza ao longo dos tempos, conforme a nossa capacidade de entendimento. Essa bandeira é a bandeira do universalismo, é a bandeira do amor. E diz o amor: o que Deus uniu, o homem não separa. Meus irmãos, que o 14º Congresso Getubaldi seja um marco no início do estudo sistematizado da obra de Getubaldi em todas as casas espíritas desse Brasil. Que assim seja.